Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou liberar para vocês a aula desse body que pode ser utilizado como maiô. Essa peça eu confeccionei especialmente para vocês para comemorar o meu aniversário, então é um presente meu para vocês. Se vocês quiserem, podem adaptar essa peça para uma blusa, um cropped ou até mesmo um vestido. Eu explico tudo isso durante a aula e ensino vocês também a fazerem em diversos tamanhos. Para isso basta vocês seguirem as orientações do vídeo. Lembrando vocês que se vocês quiserem podem adquirir os fios que eu utilizei para fazer essa peça na loja Alma Entre Fios. É uma loja online que envia para todo o Brasil e a Cláudia carinhosamente disponibilizou para a gente um cupom com 10% de desconto na compra dos fios Verano e Cleia, que foram os fios que eu utilizei para confeccionar o nosso body. Então, vamos para o nosso vídeo. Eu espero que vocês curtam muito fazer essa peça, assim como eu curti fazer ela aqui com vocês. É isso aí e vamos para o passo a passo. Para a confecção da nossa peça, nós vamos utilizar aproximadamente 6 novelos do fio Verano e um novelo do fio Cleia. Eu utilizei a cor do Verano 6111 e o Cleia 3635, agulha 3,5 mm, marcador de pontos, agulha de tapeçaria, botões, que é opcional, agulha e linha de costura, se vocês forem utilizar botões, fita métrica, tesoura, papel, caneta e calculadora. Então, antes de nós passarmos à execução da nossa peça, a gente precisa entender quais as medidas a gente vai ter que ter para esse trabalho. A gente vai precisar da nossa medida total, né, da circunferência de ombro. Então, a gente vai medir, né, passando a fita ao redor do nosso corpo. Então, total ombro. No meu caso, essa medida total de ombro é 110 centímetros para essa peça que eu vou fazer, tá? Vamos precisar também da nossa medida total de busto, que é o tamanho do nosso sutiã, né? A gente vai passar a fita ao redor do nosso busto. No meu caso, é 98 centímetros. E vamos precisar também dessa medida aqui de frente, entre o pontinho, né, abaixo da nossa axila de um lado e do outro. Essa medida aqui, que eu tô marcando. Essa não é total, é só frente. Como se a gente pegasse aqui embaixo do nosso braço de um lado e passasse a fita até o outro lado pela frente. No meu caso, eu vou anotar aqui como axila frente. No meu caso, ela é 34 centímetros. Além disso, eu recomendo que vocês peguem daí um maiô de vocês ou a parte de baixo de um biquíni, mas o maiô é melhor, porque daí a gente tem como seguir todo esse tamanho aqui do corpo, né, e fazer a nossa cava certinha. Porque a gente vai fazer uma peça que começa aqui em cima e vai descendo, modelando a nossa cintura para chegar aqui embaixo na virilha. Se vocês não tiverem um maiô ou estiverem fazendo uma peça para outra pessoa, aí vocês têm que tomar essas medidas de cintura e quadril, porque a gente vai se basear mais pelo quadril, né, para chegar aqui embaixo e a peça entrar na pessoa, porque é um fio que tem elasticidade, né, mas a gente vai utilizar ele em conjunto com o Cleia para ele dar uma segurada, senão ele vai alargar muito. Mas as medidas iniciais que a gente vai utilizar são essas aqui. Depois a gente vai crescendo o trabalho e aí eu vou mostrando para vocês como que isso é feito. Então aqui eu escolhi minha agulha 3,5 mm para fazer essa parte inicial. O que a gente tem que observar? A gente vai começar aqui pelo nosso ombro. A minha medida era 110 centímetros, a circunferência total. Então, como esse fio ele tem um elástico, né? Ele cede um pouquinho. E se vocês estiverem utilizando um fio 100% algodão ou acrílico mesmo, a grande chance de ceder, a gente vai trabalhar com 10 centímetros a menos nessa medida inicial. Então, vou fazer, né, essa faixa inicial com 100 centímetros. A gente vai trabalhar um cordão com 8 centímetros e vai crescer na altura
de modo que fique com 100 centímetros, 1 metro mais ou menos, para aí sim chegar na circunferência do nosso ombro. Se vocês estiverem utilizando um fio de algodão ou acrílico e ficarem com medo da peça ceder, a gente pode colocar lastex ao final por dentro e aí eu mostro para vocês como que faz. Então aqui a gente vai pegar um cabo do fio Cleia e um cabo do Verano e vamos fazer um cordão de correntinhas. Fiz aqui o meu nozinho inicial e vou fazer correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou medir aqui. Eu tenho 8 centímetros. Próximo, só vou desenhar aqui. Próximo passo, a gente vai fazer o seguinte: vou laçar minha agulha, vou voltar aqui e vou fazer meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto em todos os pontos aqui do meu cordão. Meio ponto alto. Meio ponto alto, gente, laço o fio, introduz ele no espacinho, puxa pra frente, laço o fio e tiro tudo. E nessa parte inicial a gente vai trabalhar apenas com meio ponto alto, tá? Então vamos lá. Fazendo meio ponto alto para todos esses pontos. Cheguei aqui no meu último. Vamos contar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou virar aqui meu trabalho, fazer uma correntinha, laço a minha agulha e aqui nesse primeiro ponto eu vou pegar apenas na alcinha lá de trás para fazer os meus meios pontos altos. A partir daqui a gente vai fazer assim, meio ponto alto pegando na alcinha de trás. E agora, daqui até o final, né, até a gente atingir o 1 metro, as carreiras suficientes para ter 1 metro, a gente vai fazer isso. Meio ponto alto, cuidem para pegar sempre os dois fios, os dois cabinhos, né? Pegando pela alcinha de fora, pela alcinha de trás. E essa vai ser a repetição do nosso motivo inicial. A gente vai fazendo meio ponto alto, carreira por carreira na alcinha de trás, até então que essa nossa tira inicial tenha o comprimento suficiente para a largura do nosso ombro. Lembrando sempre que é bom diminuir uns 10 centímetros na medida, porque o crochê cede, estica, enfim, vocês já estão acostumados. Certo? Viro o meu trabalho, subo uma correntinha e sigo fazendo meio ponto alto, pegando na alcinha de fora, na alcinha de trás. Isso vai dar um efeito sanfonado, né, no nosso canelado, sanfonado, na nossa pala, digamos assim, porque é uma blusa que a gente está fazendo de cima para baixo. Então, isso garante um efeito bem bacana no nosso trabalho.
E eu vou seguir fazendo aqui. Se vocês quiserem que essa tira seja mais larga ou mais estreita na altura, porque ela vai ficar assim, né? A gente vai posicionar no nosso ombro, acima do nosso ombro nesse sentido, ela vai crescer aqui. Aí vocês definem quantas correntinhas vão colocar aqui. Eu acho que essa largura tá bem legal e vai ficar bem bacana pro efeito que eu quero dar. Eu vou seguir fazendo aqui, então, essa faixa. E eu volto com vocês quando ela já estiver com 1 metro. Daí eu mostro para vocês o próximo passo, certo? Então, eu havia falado para vocês que eu iria fazer uma faixa com 100 centímetros, 1 metro, certo? Porém, eu medi aqui e experimentei e verifiquei que 1 metro é muito. Eu tenho aqui 84 centímetros. Esse ponto ele estica bastante e o nosso fio também estica. Então, quem estiver fazendo com o Verano e o Cleia ou outro fio, tem que ir medindo e experimentando, ou medindo e esticando o ponto para verificar, porque senão a nossa peça vai ficar caindo. Cheguei aqui nos meus 100 centímetros, desculpa, 84 centímetros, que é o tamanho que eu preciso para que caiba no meu ombro, tá? Ele fica bem acima, né? Bem na parte de cima do ombro. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Como que eu vou fazer isso? Terminei aqui, contei, eu tenho 106 carreiras de meio ponto alto, tá? Eu vou vir aqui, vou cuidar para minha faixa não ficar torcida. Deste modo aqui. E agora, nós vamos soltar um pouquinho aqui o fio. Eu vou vir aqui, como se eu fosse pegar o meio ponto alto pela alcinha de fora. Passei a minha agulha. Eu vou passar esse fio, eu vou passar esses 2 fiozinhos aqui também na minha agulha. Dessa forma. E aí eu vou vir aqui desse lado, no meu primeiro pontinho, e vou entrar. E agora eu laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vamos pro próximo fio, pro próximo ponto. Peguei aqui a alcinha de fora, peguei o ponto lá do outro lado, vou laçar o fio, trago pra cá e vou fazer um baixíssimo. E nós vamos ir pegando todos os pontos dessa forma. Se não me engano, essa é a mesma costura que eu fiz no gorro que tem aqui no canal, a receita. Pego uma perninha daqui, ponto do lado de lá, faço baixíssimo. E a gente vai fazer isso em todos os pontos, né? Para fechar aqui o nosso trabalho circular. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente não vai cortar o fio, tá? A gente vai seguir trabalhando com o mesmo fio. Então, eu vou fazer aqui, terminar a minha costura. E eu já volto. Cheguei aqui, ó, finalizei a costura. Aí vocês podem escolher se esse lado vai ficar para frente do trabalho ou pro avesso. O outro lado fica assim. Eu vou deixar a cicatriz da costura pro lado de dentro da minha peça. Então agora, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou virar aqui a minha peça, torcer assim. E observem, meu fio tá saindo lá atrás. Aqui a gente vai esconder esses fiozinhos agora, esses cabos. Próximo passo, agora a gente vai fazer a marcação para divisão de frente e costas da nossa peça. Essa costura aqui, ela vai ficar no meio, tá? No meio das nossas costas. Então, a gente tem que centralizar
essa cicatriz, vamos chamar assim, do início e do fim. Então, essa parte tem que ficar bem centralizada na nossa peça, tá? Eu já contei aqui, eu tenho 106 carreiras, 106, para eu centralizar eu teria que dividir, né, por 2 e por 2 de novo. Então, se eu dividir por 2 e por 2, vai dar mais ou menos 26 carreiras para cá, 26 para cá, na parte das costas. Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui eu conto como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E eu sei que aqui eu tenho, se eu deixei 26 carreiras para cá, eu tenho mais ou menos o meu meio, tá? Só para dar certo o nosso cálculo. Aqui eu tenho que deixar 34 centímetros de um lado e 34 centímetros do outro. E aí nós vamos fazer um cordãozinho de correntinhas para unir frente e costas para passar por baixo da nossa axila, tá? Então, por isso que a gente tem aquela medida que eu pedi para vocês medirem de axila a axila, que é essa medida aqui, ó. Essa minha medida deu 34 centímetros. Mais uma vez, a gente está trabalhando com um fio que cede bastante. Então, eu vou trabalhar aqui com 30 centímetros, tá? 30 centímetros para frente, 30 centímetros para as costas. Contando aqui do meio, então, da minha cicatriz, eu vou medir aqui 15 centímetros para um lado da cicatriz, 15 centímetros para o outro. E vou colocar os marcadores. E na mesma direção do outro lado, né, na parte que vai ser para frente, a gente coloca mais 2 marcadores. E agora eu recomendo que vocês contem, só para verificar se entre um marcador e outro tem a mesma quantidade de carreiras. Então, eu vou contar assim, ó, vou contar a primeira como sendo nessa que tá depois do relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Eu tenho que ter 39 carreiras aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, bem certinho nessa carreirinha aqui. Então, eu sei que esse espacinho aqui a gente vai trabalhar e esse espacinho aqui a gente também vai trabalhar. E os nossos braços vão passar aqui por baixo, tá? Então, próximo passo. Só que eu marquei, cuidem para não fazer isso, tá? Eu marquei no lugar errado, agora que eu me dei conta. Tinha que ter marcado para esse lado daqui. Então, eu vou só trocar meus marcadores de lugar e já volto. Já reposicionei os meus marcadores, eles estão do mesmo lado que está saindo o meu fio, porque a partir de agora a gente vai trabalhar só nessa parte. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir uma correntinha e vou colocar ponto baixo da seguinte forma. Um ponto baixo aqui, onde eu tenho um vinco, um ponto baixo aqui no centro da minha carreira de meio ponto alto e um ponto baixo aqui, onde eu tenho baixinho o meu ponto, né? Passei do vinco aqui. Mais um aqui onde tem antes do vinco, um aqui no meu vinco central
e um depois. E aí a gente vai colocando ponto baixo, como eu mostrei para vocês. Até chegar no nosso marcador, tá? Quando a gente chegar no marcador, aí a gente vai fazer uma coisa diferente. Importante que vocês distribuam o marcador de acordo com as medidas de que vocês obtiveram para o tamanho de vocês, tá? Só tô mostrando para vocês conforme é o meu tamanho. Aí, com essas informações, vocês conseguem adaptar de acordo com o tamanho de vocês. Chegando aqui, bem próximo do meu marcador. Ó, cheguei no vinco antes do marcador. Então, vamos mais uma vez com a nossa calculadora. Eu deixei 30 centímetros para cada lado da frente, né? Então, eu fiquei com 60 centímetros. Eu preciso para o meu busto de 98. Eu vou considerar aqui que eu preciso de 90, ou até menos, porque a gente tem a folga do nosso fio. Mas eu vou considerar 90, tá? Então, 90 menos 60, que é o que eu já tenho de ponto aqui na parte da frente, é 30. Então, agora eu tenho que colocar 30 centímetros embaixo de cada axila, né? Embaixo do braço, para fazer a abertura, para passar meu braço e a minha blusa ficar fechadinha. Então, agora a gente vai fazer um cordãozinho de correntinhas. Eu não vou trabalhar com os 30 centímetros, porque vai ficar muito grande. Eu vou trabalhar com menos e a gente vai medindo, tá? Então, eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 correntes. E vou medir quantos centímetros deu. Vocês façam isso aí também. Deu 12 centímetros. Eu vou colocar mais 5. E estico, tá? Porque esse fio cede bastante. Já deu aqui 16. Temos 30 correntes. 31, 32, 33, 34, 35. E agora eu acho que eu já tenho o tamanho que eu preciso para que a minha blusa me sirva. Então, 30, temos 16 centímetros, 17. Se eu unir aqui já nesse meu ponto alto, no meu ponto central aqui do vinco, com um ponto baixo, só vou pegar no meio, com um ponto baixo, eu já tenho a união aqui de um lado para o outro. Eu vou fazer o seguinte, vamos medir agora a blusa fechada, tá? Aqui a gente encontra os nossos marcadores e ó, aqui a gente observa que tem 34. Vai dar 80 e alguns centímetros. Esse tanto que eu coloquei de correntinhas aqui, as minhas 35 correntinhas, é suficiente para dar a volta no meu corpo. Vocês têm que colocar aqui as correntinhas de vocês e medir, assim como eu medi aqui, para estimar e ver se vai dar certo a medida que vocês precisam. Esse fio estica bastante, então a gente considera aí, pode trabalhar com 15 centímetros a menos do que a nossa medida, que dá certo. Se vocês estiverem trabalhando com outro fio, aí tem que realmente medir para ver a quantidade de pontos. Então, como eu falei para vocês, eu fiz aqui as minhas 35 correntinhas e uni aqui antes do meu marcador, nesse ponto central.
E agora, vou tirar esse marcador aqui, porque eu não preciso mais dele. E eu vou voltar a distribuir ponto baixo, colocando como eu já vinha colocando antes. Até chegar no meu próximo marcador. Lá, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer um cordão com 35 correntinhas. Eu vou seguir aqui e já volto com vocês quando chegar lá no marcador. E eu cheguei aqui antes do meu marcador. E outra forma para vocês verificarem se deixaram certinho a mesma quantidade de pontos para cada lado é contar. Eu prendi aqui o meu cordão de correntinhas bem no centro de uma carreira do ponto canelado. E aí eu contei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras de centro, né, do ponto canelado de um lado, eu vou ter que ter 17 do outro também. Isso é uma forma de contar. Agora eu tô fazendo meu cordão de correntinhas, preciso de 35. E agora a gente vai prender aqui e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bem certinho. Agora então vamos continuar colocando ponto baixo até chegar ali no meio onde nós começamos essa carreira. Chegando ali, a gente vai unir o último ao primeiro ponto para fechar a nossa primeira carreira da parte do corpo. Agora nós já encerramos a pala da nossa peça e nós vamos iniciar o corpo, tá? Então essa parte aqui era a mais chata e já concluímos. Agora nós vamos fazer a parte mais fácil da nossa peça, que é o corpo. A gente vai trabalhar aqui circular, então não tem muito segredo. Chegando aqui, vou fazer aqui mais 2 pontos e vou unir aqui o primeiro e o último com um ponto baixíssimo. Fechei essa voltinha, vou subir aqui 1, 2 correntinhas e vou colocando ponto alto em todos os pontos. Um ao lado do outro. Cuidem a tensão do ponto de vocês, para não ficar muito aberto. Se precisar, agora vocês podem inclusive mudar a agulha para uma agulha mais fina, para o ponto de vocês não abrir tanto. É um segredo, um truque, né? Mas eu acho que tá ficando bom. E agora a gente tá chegando bem próximo da nossa parte do braço. Então, ali a gente tem aquele cordão que a gente subiu de correntinhas, ó, que eu tenho um ponto. E a partir de aqui eu já tenho o meu cordão. Então, eu vou colocar um ponto, opa, atenção com o fio, um ponto para cada correntinha que se apresentar aqui. Coloquei aqui a primeira, a segunda,
cada corrente. Dessa forma. Aqui, se vocês sentirem que ficou muito ponto nessa parte aqui, vocês têm que desmanchar e diminuir o cordão de correntinhas, porque é essencial que a peça fique ajustada ao corpo, tá? Ela fique de acordo com as medidas de vocês. Eu tô passando a receita do bolo, mas quem tem que adequar são vocês de acordo com o tamanho da peça que vocês querem. Por isso que eu nem tô falando qual é o tamanho da minha peça, para vocês não fazerem achando que estão se baseando pela minha, porque não dá certo. Isso aqui tem que ser medido na fita métrica. Então, vamos exercitar aí a nossa tentativa e erro, né? Até porque quem não desmancha não faz, né? Eu sempre digo isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E é assim que vai ficando, ó. A gente tá fazendo já o corpo, né? Essa parte aqui fica embaixo do nosso braço. E aí a gente vai crescer a nossa peça. Então, vamos até o final da carreira, colocando ponto alto para cada ponto que se apresentar aqui. Observem aqui, depois que eu concluir já a primeira carreira, é possível ver a forma, né, da nossa peça. Cheguei aqui ao final dessa carreira. E eu vou unir, então, o primeiro e o último ponto com um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. A partir daqui, a gente tem duas opções. Nós podemos trabalhar sempre com ponto alto, repetindo essa última carreira, até atingir a altura que a gente precisa, trabalhando ponto alto sobre ponto alto de forma circular, sem fazer aumento nem diminuição, ou a gente pode seguir um novo padrão de pontos para ficar com a parte do corpo parecida com essa parte aqui, que é o que eu fiz nessa peça aqui, que tem basicamente a mesma modelagem. Só que nessa aqui eu fiz com ponto baixo, fiz 2 carreiras de ponto baixo, uma carreira de meio ponto alto, 2 carreiras de ponto baixo, meio ponto alto, e ficou com esse efeito. Nesse caso aqui, eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto e uma carreira de meio ponto baixo, de meio ponto alto. E aí eu mostro para vocês como que a gente vai fazer isso, certo? Então, fiz a primeira carreira de ponto alto, eu vou fazer mais uma. Vou subir aqui 2 correntes e vou colocando ponto sobre ponto até chegar aqui no começo de novo. Então, façam isso e eu já volto. Então, aqui cheguei ao final dessa carreira. Vou fazer aqui a união do início e do fim. Vou subir aqui uma corrente. Quem for fazer só com ponto alto, segue fazendo normal, tá? Conforme eu mostrei para vocês. Eu não vou trabalhar dessa forma, eu vou fazer diferente. E agora, na próxima carreira, eu vou fazer a carreira de meio ponto alto. Porém, ao invés de eu vir para cá, como eu viria, porque eu estou trabalhando circular, eu vou virar o meu trabalho, como se eu estivesse fazendo carreiras de vai e vem. E aqui eu vou fazer a minha carreira de meio ponto alto do outro lado, trabalhar nas costas do ponto alto. Então, eu venho aqui já no próximo ponto, faço meio ponto alto e vou fazer meio ponto alto dessa forma até o final. Um meio ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar lá no meu último ponto. Então, vou seguir aqui dessa forma
já volto com vocês para unir o começo e o fim dessa carreira. Aqui eu cheguei ao final e a gente tem que observar o seguinte, ó. Eu coloquei meu último meio ponto alto aqui e eu fiz as 2 correntes e coloquei meio ponto alto no mesmo espaço de ponto. Então, eu venho aqui com esse ponto para finalizar a carreira e eu vou entrar aqui no topo, ó. Puxo para lá, pro outro lado. Venho com minha agulha aqui. Introduzo a agulha. E eu vou puxar o fio para cá. Sair aqui e vou fazer uma corrente. Agora eu vou virar o trabalho. Nós vamos virar novamente. E aqui vamos seguir trabalhando ponto alto. Então, vou fazer mais uma corrente e vamos fazer ponto alto na alcinha de fora do nosso meio ponto alto, igual nós fizemos aqui. Por toda a volta. E a nossa repetição vai ser essa: 2 carreiras de ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, 2 carreiras de ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, até a gente chegar na altura da nossa cintura baixa, antes do nosso quadril, porque daí aqui talvez seja necessário fazer algum aumento. Então, a gente vai trabalhar mais alguns centímetros após essa parte aqui, até a nossa cintura baixa. Eu vou seguir tecendo aqui, fazendo essa sequência do ponto, e aí eu já volto para passar para vocês a quantidade em centímetros que eu teci até a cintura e passar mais orientações para vocês sobre a peça. Reparem que agora eu tô chegando ao final do meu primeiro novelo de verano, então o rendimento tá ok. Esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade na execução da nossa peça com a execução do restante do corpo. É isso aí e até mais!